Maria toda de Deus e tão humana. Livro do irmão Afonso Murad, Edições Paulinas. Capítulo 8. Maria, Mãe e Virgem. Segunda parte, Maria Virgem. O dogma da virgindade de Maria foi formulado no Segundo Concílio de Constantinopla, no ano 553, que no credo afirma: o Filho desceu do céu e encarnou-se na Santa, altamente celebrada Mãe de Deus, Theotokos, e sempre Virgem Maria. O dogma católico da virgindade de Maria tem 3 componentes. Diz que Maria Virgem concebeu Jesus por ação do Espírito Santo sem ter relações sexuais com José, a concepção virginal. Que ela fez uma opção pelo celibato por toda a vida, a virgindade perpétua de Maria. E que aconteceu algo extraordinário no momento do parto, a virgindade no parto. A concepção virginal. A concepção virginal não é um assunto tranquilo entre os biblistas. Basicamente, há hoje 3 correntes de pensamento teológico. A primeira considera que a concepção virginal é um acontecimento inegável, pois é narrado por Mateus e Lucas. A segunda posição defende que a virgindade de Maria não é fato histórico, mas somente uma metáfora. Trata-se de uma figura de linguagem. Tecnicamente se diz que é um teologúmenon, uma imagem que aponta para uma mensagem. Influenciado pelo espírito científico moderno, esta linha de pensamento tende a minimizar os pretensos fatos milagrosos da Bíblia, mostrando que eles normalmente seguem o curso da natureza e da história. A terceira corrente de interpretação considera a concepção virginal como um acontecimento histórico salvífico relacionado à encarnação do Filho de Deus. Trata-se de um símbolo real, um fato que transcende a si mesmo com uma significação mais profunda. A mensagem central da concepção virginal não é de natureza sexual, mas sim cristológica, ou seja, referida a Cristo. A concepção virginal quer dizer que a encarnação de Jesus é uma nova criação de Deus, um presente divino à humanidade. Não desvaloriza as relações sexuais entre casais que se amam e constroem um projeto de vida em comum. Mas, isto sim, anuncia a radical novidade do amor de Deus quando traz seu Filho ao mundo. Deus poderia ter realizado a encarnação de Jesus a partir de uma relação conjugal entre José e Maria. Isso não diminuiria em nada a divindade de Jesus e a santidade de Maria. No entanto, aconteceu de forma diferente, por pura graça e iniciativa de Deus e a participação de Maria. Mateus e Lucas coincidem ao falar da concepção virginal. Jesus é concebido realmente pela ação do Espírito Santo, Mateus 1:20 e Lucas 1:35. Embora tenham muitos elementos simbólicos, os evangelhos da infância de Jesus, Mateus capítulos 1 e 2 e Lucas capítulos 1 e 2, não são lendas ou mitos, mas uma reflexão que parte de acontecimentos verdadeiros. A concepção virginal não seria uma invenção piedosa, mas algo real, em que a comunidade cristã crê. Não há problema em conciliar a concepção virginal com a humanidade real de Jesus. O Filho de Deus encarnado passa da condição divina para a condição humana,
depois que é concebido pelo Espírito Santo. No dizer do famoso teólogo luterano Karl Barth, a concepção virginal é a porta de entrada da sua humanidade, como a ressurreição é a porta de saída ao reencontro com o Pai. O pensamento da maioria dos mariólogos atuais e o ensino oficial da Igreja Católica convergem para a terceira posição, que considera a concepção virginal simultaneamente como fato e símbolo. A opção celibatária de Maria. O evangelista Mateus diz que José não teve relações com Maria até que o menino Jesus nascesse. Mateus 1, 25. O verbo conhecer aqui tem o sentido de intimidade amorosa, como em outros lugares da Bíblia. Depois, a Escritura não fala mais nada sobre uma possível vida conjugal dos dois. Os católicos dizem que ela continuou virgem e os protestantes que Maria teve outros filhos. Quem tem razão? De onde se origina a crença de que Maria fez uma opção de celibato e permaneceu virgem depois que Jesus nasceu? A Igreja Católica afirma que Maria não teve outros filhos além de Jesus. Conforme já vimos no Evangelho de Marcos, a expressão irmãos de Jesus não pode ser tomada em sentido unívoco, literal, ao pé da letra. Ao menos 2 irmãos de Jesus, Tiago e José, provavelmente não são filhos de sua mãe, mas de outra Maria. Quanto aos outros irmãos e irmãs de Jesus, a dúvida continua. Embora considerem a Bíblia como palavra de Deus, os católicos também levam em conta a tradição cristã, aquilo que a Igreja, inspirada pelo Espírito, selecionou e aprofundou na sua experiência e sustenta como parte de sua crença. Guardam com especial carinho o testemunho e os documentos de homens e mulheres que viveram e interpretaram a fé desde os inícios, como Clemente, Justino, Irineu, Inácio de Antioquia, Perpétua e Felicidade, Cirilo de Jerusalém e tantos outros. Eles são chamados de pais e mães da Igreja. Daí vem patrística. Os cristãos dos primeiros séculos reconheciam que Maria era especialmente abençoada por Deus e que ela viveu a boa nova de Jesus até a sua raiz. Através de sermões, orações, hinos litúrgicos, cartas e outros depoimentos da patrística, percebe-se que foi crescendo a convicção de que Maria, por opção de vida, dedicou-se de corpo e alma à causa de Jesus e do Evangelho, renunciando à vida conjugal com José e a ter outros filhos. A sua maternidade já não podia se limitar à família. Como membro e mãe da comunidade cristã, Maria consagrou-se de forma radical a Deus, abraçando livremente a castidade. Eles acreditavam que Maria não teve outros filhos por opção própria, por desejo de se consagrar mais intensamente a Deus. E buscaram, então, explicar as palavras de Bíblia sobre os irmãos de Jesus. A primeira explicação diz que irmãos de Jesus significa parentes próximos, pois no Oriente os laços familiares são muito estreitos. Às vezes, na Bíblia, um parente próximo é denominado irmão. Por exemplo, Abraão, tio de Ló, em Gênesis 11:31, chama Ló de irmão em Gênesis 13:8. E Moisés considera como irmãos os seus compatriotas hebreus. Êxodo 2:11. A segunda interpretação é antiga, mas as fontes não são dignas de confiança.
Ela diz que os irmãos de Jesus eram filhos de um primeiro casamento de José, portanto, seriam meio-irmãos de Jesus. Os apócrifos Proto-Evangelho de Tiago e Evangelho da Infância de Maria contam que o viúvo José, que era idoso e tinha vários filhos, foi escolhido pelos sacerdotes para tomar conta de Maria, que era virgem consagrada a Deus. O apócrifo História de José, o carpinteiro, nomeia os filhos de José: Judas, José, Tiago, Simão, os mesmos descritos em Marcos 6:3 como irmãos de Jesus, e Lísia e Lídia, as irmãs. Mais ainda, afirma que José morreu com 111 anos. Basta fazer uma simples conta, considerando que José teria morrido antes de Jesus partir para a vida pública, para concluir que, segundo este apócrifo, ele se casou com Maria com a idade aproximada de 80 anos. Mais um motivo para não levar a sério as informações de apócrifos. A terceira explicação diz que os irmãos de Jesus eram seus primos. Essa versão se espalhou com Epifânio e Agostinho nos séculos IV e V. Eles aproximam o texto de Marcos 15:40. Cita a mãe de Tiago e José longe da cruz, com João 19:25, que lembra a presença junto à cruz de uma irmã de Maria. Agostinho considera que a mãe de Tiago e José, conforme Marcos, é a irmã de Maria citada por João. Ou seja, Tiago e José, chamados irmãos de Jesus, são filhos da irmã de Maria. Logo, primos carnais de Jesus. Assim, por ampliação, todos os irmãos de Jesus seriam filhos de sua tia e de seus tios. Gregório de Nissa, que faleceu em 394, foi o primeiro padre que, interpretando a leitura da Anunciação, propôs explicitamente que Maria haveria feito o voto de castidade anteriormente à revelação do anjo. Tal ideia foi assumida posteriormente por Agostinho. Ele é responsável pela divulgação da versão de que Maria teria feito um voto de virgindade antes da Anunciação. Mas tal hipótese não tem apoio na Escritura. À medida que a vida consagrada cresceu e se afirmou na Igreja, aumenta a associação entre virgindade perpétua e santidade em Maria. Interpretou-se que a virgindade de Maria era uma confirmação de sua eleição divina e de sua santidade total. Ela foi tomada como o modelo de consagração virginal para homens e mulheres. Os estudiosos da Bíblia e da história da Igreja têm voltado ao assunto da virgindade de Maria e há muito ainda para se descobrir. A Igreja Católica e as igrejas ortodoxas sustentam que os irmãos de Jesus não são filhos de Maria e que ela, por livre opção, se consagrou a Deus pela castidade. A virgindade no parto. É impossível explicar com detalhes o que aconteceu com o corpo de Maria no momento do parto. Tradicionalmente, associou-se à virgindade no parto a ausência de dores e a integridade do ímen, mas não há declaração oficial da Igreja sobre isso. No capítulo 8º do documento Conciliar Lumen Gentium, se afirma que a maternidade de Maria não lesou a sua integridade, mas antes a consagrou. Número 57. O texto do Concílio Vaticano II evita entrar em detalhes de natureza física.
Não sabemos em que consistiu a ação gratuita de Deus no nascimento de Jesus. Os pais e mães da igreja dos primeiros séculos não caíram na armadilha de buscar explicações ginecológicas. Ao contrário, usaram sempre imagens para deixar lugar ao mistério de Deus. A virgindade no parto apoiou-se no apócrifo proto-evangelho de Tiago. Trata-se de um texto gnóstico que desvaloriza a corporeidade e nega o nascimento real de Jesus. Conforme esse relato, aos 3 anos, Maria foi levada para o templo, onde viveu com outras virgens. Quando alcançou 12 anos, para não manchar o templo com sangue, devido à sua primeira menstruação, Maria é entregue a um viúvo. José é indicado por um milagre. Da vara por ele sustentada sai uma pomba que pousa sobre sua cabeça. Mais tarde, Maria concebe por ação do Espírito Santo. A gravidez se torna pública. José e Maria são levados ao tribunal, são provados e se livram por ação de um milagre. No momento do parto, José busca uma parteira. Quando volta com ela, vê somente uma luz e o filho recém-nascido. A parteira conta a Salomé que viu um parto virginal. Esta não acredita e quer ver para crer. Ao fazer o teste, tocando a genitália de Maria, seu dedo se resseca. Ela dá um grito e pede perdão. O dedo volta então à condição normal. Vê-se que este é um relato cheio de elementos mitológicos, de mentalidade mágica. Outros apócrifos também falam assim da virgindade e do parto sem dor. Querem comunicar, através de imagens, que Maria superou a maldição do pecado de Eva, não sofrendo dores de parto. Santo Agostinho sustenta que a virgindade não se limita às marcas no corpo, mas diz respeito à opção das pessoas. Certa vez, algumas virgens consagradas foram violentadas sexualmente por um grupo de bárbaros. E então perguntaram a Agostinho como ficaria a situação delas. O santo respondeu que cada uma delas continuava virgem, desde que fosse o seu desejo de se consagrar dessa forma a Deus. A virgindade no parto tem grande força simbólica. Em Gênesis 3,16, se diz que uma das marcas do pecado no mundo é a dor de parto e a dominação do homem sobre a mulher. A interpretação metafórico-simbólica do dogma nos diz que no nascimento de Jesus foi quebrada essa maldição. Jesus é o novo ser humano que abre para nós um caminho original, cheio de bênçãos, no qual serão superadas a dominação e a dor, a começar do nascimento. Rezemos. Maria, terra virgem, toda aberta e disponível para Deus. Guia a todos nós, homens e mulheres, solteiros, enamorados, casados e celibatários, na tarefa de fazer de nosso corpo templo de Deus, manifestação carnal da divindade. Dá-nos um coração generoso e criativo, que, como terra virgem, acolhe e faz germinar as sementes de Deus no mundo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.